Muito bom dia, eu sou o Arthur Gubert e hoje é segunda-feira, dia 1º de setembro de 2025. Tá no ar o Refil e no programa de hoje a gente vai falar sobre a geração Z, que está com saudade de um passado que não viveu. Tem também como falar com crianças e adolescentes sobre inteligência artificial. Diretamente da Monocle, um artigo sobre como trabalhar conectado, na verdade, nos deixa menos produtivos. Eu vou polarizar aqui também hoje, porque famílias progressistas é que estão puxando a taxa de nascimentos lá para baixo. E fresquinha, do final da semana passada, tem os hackers que desviaram mais de 600 milhões de reais do Pix. Meu amigo, o mês está começando cheio de assunto, mas antes da gente ir para as histórias, deixa eu fazer o refil do meu café. Lembrando que com o cupom REFIL, exclusivo para ouvintes, você tem desconto na sua assinatura de cafés especiais da O Brewder. O link para ir direto para a página de assinatura tá no YouTube e também no Spotify, na descrição do episódio de hoje. Bueno, começando mais um mês, chegou setembro e com ele novas histórias para você começar o dia cheio de assunto aqui com o Refil. E a gente vai começar falando sobre a geração Z, essa que já nasceu plugada, né? Cresceu no Wi-Fi, na internet, no TikTok, no feed infinito, repletos de informação. E, no entanto, pesquisas mostram que 60% dos jovens adultos dessa geração gostariam de viver em um tempo antes de todo mundo estar conectado. O curioso é que esse tempo é anterior até mesmo ao nascimento deles. A chamada nostalgia histórica, que é sentir falta de um passado que você não viveu, acontece com basicamente todas as gerações. E a geração Z anda revivendo especificamente a década de 90, como se fosse novidade, com tudo aquilo que tinha na nossa infância. A gente que tem aí entre 35 e 40 anos, disco de vinil, CDs, câmeras analógicas, livros de papel, jogos de tabuleiro. Para muitos, esses objetos não são só itens vintage, mas também ferramentas contra a ansiedade de um presente hiperconectado que eles conhecem desde bem pequenininhos. E não é só uma moda estética não, tá? É também um exercício de foco e de pertencimento, porque colocar um disco de vinil pra tocar do início ao fim, sem pular faixa nenhuma, exige atenção. Revelar fotos num álbum físico transforma as lembranças digitais em algo tangível. E uma noite de jogos de tabuleiro com amigos pode ser mais terapêutico do que horas e horas olhando o feed no celular. Pesquisadores destacam que a nostalgia não é fuga, mas combustível. Ela ajuda a dar sentido ao presente e até a projetar o futuro. E em tempos de ansiedade digital, basta olhar para trás para daqui a pouco conseguir se conectar com uma vida muito menos fragmentada. Isso não significa que a geração Z esteja rejeitando a tecnologia. Muito pelo contrário, eles são entusiastas das novidades, gostam das coisas novas que aparecem, mas conseguem entender que o progresso também envolve reação. Um equilíbrio entre o novo e o analógico, né? Entre o feed e o mundo físico. E no final a provocação é clara. Talvez os jovens mais digitais da história, né, estejam nos lembrando de algo que a gente esqueceu, que para florescer o ser humano precisa tanto do futuro quanto do passado. A geração Z é essa, né? Que nasce ali do meio para o fim dos anos 90 até 2010, mais ou menos. Então, cresceram com internet em casa. Eu acho que a galera da minha geração, quem nasceu ali, eu sou de 90, né? Quem nasceu um pouquinho antes e tal, pegou o melhor dos dois mundos, porque a gente teve uma infância sem telas, de brincar na rua, mas ali com 10, 12 anos começou a ter internet em casa. Então, a gente que os verdadeiros sortudos. Seguindo nessa seara de infância e tecnologia, bom, quando o assunto é inteligência artificial, né, a gente tá percebendo que a tentação é a mesma de 20 anos atrás com as redes sociais, né? A gente quer engolir sem nem mastigar direito. Pegar aquela tecnologia toda e transformar ela, né? Trazer ela para dentro da nossa vida. Porque foi assim com o Facebook, com o Instagram, com o tablet, né, nas mãos das crianças.
A gente tinha aquele pensamento de que colocar a criança na frente de um smartphone, de um tablet, ia dar vantagem no futuro. E o resultado é que a gente errou, né? E essas crianças é que pagam o preço. E a sensação, meus amigos, é que a gente está prestes a repetir o mesmo erro com inteligências artificiais generativas. Então, como falar com as crianças a respeito desse assunto? Porque assim, hoje a gente tem evidências de que esse acesso muito cedo com telas, com essas crianças que hoje estão com 8, 9, 10 anos, causou danos. Será que a inteligência artificial não vai trazer problemas quando essas crianças crescerem, né? As crianças de hoje. Tem um artigo do The Cut, uma revista ligada à New York Magazine, que eu achei muito interessante, traz boas provocações sobre o assunto, então eu preparei aqui essa história para tentar cativar você a conversar com seus moleques. Então vamos lá, com crianças pequenas, a conversa pode começar pelo concreto. Por exemplo, da onde vem a energia, né? Da onde vem a água, que são recursos usados para manter esse robô inteligente funcionando. Porque sim, você acha que o seu chat GPT não está consumindo recursos naturais, especialmente energia, água para resfriar os servidores, energia para manter os mega data centers ligados. Então, ajudar a molecada a entender que nada funciona por mágica, né? E que na realidade é algo bem mais concreto do que parece, pode facilitar o entendimento deles dessa tecnologia. Já com adolescentes universitários, o alerta pode ser outro, porque a inteligência artificial é média estatística. Então, tu pode dizer pra ele que se você usar essa ferramenta pra tudo, vai ficar igual a todo mundo e vai ficar menos criativo, vai ficar menos único, porque é justamente nesse momento da vida da adolescência aí, né, que a molecada quer se assumir, né, como parte, como uma identidade única, e a inteligência artificial ajuda a destruir isso. Porque aquele discurso de que é preciso aprender a usar uma ferramenta para o futuro, que nem a gente fazia com o tablet, é muito frágil, né? Já que as ferramentas mudam todos os anos. O que não muda é a necessidade do pensamento crítico, da autonomia e de saber quem você é quando não tem um aplicativo respondendo por você. E tem também um aspecto emocional, né? Porque a molecada aí tá procurando nos chatbots aquilo que não encontram em casa. Então, atenção, papais. Escuta, acolhimento, liberdade. Se pais e mães conseguem oferecer mais disso no mundo real, a inteligência artificial deixa de ser o refúgio. E a verdadeira resistência pode começar na sala de estar de casa, no quintal, no encontro com amigos sem supervisão excessiva, deixando as crianças serem crianças entre si. O mundo vendido pelas Big Techs é de conveniência absoluta, mas a humanidade não evolui no atalho. Se a gente cair de novo nessa ilusão de facilidade, a gente vai descobrir tarde demais que crescemos uma geração incapaz de pensar com a própria cabeça. Trabalhar online parecia ser o futuro, lembra? Flexibilidade, produtividade, felicidade. Mas o que aconteceu foi o contrário. A promessa virou um ambiente de distração constante, reuniões que nunca acabam, notificação o tempo inteiro, e-mail que chega de madrugada e até no meio das férias. E o resultado disso aí? A sensação coletiva de fadiga. A criatividade diminuiu, a inovação sumiu e o trabalho vai virando só uma sequência de chamada no calendário. Até a Microsoft, esses tempos falou, né? Que o Outlook, o Teams, né? Geraram informação demais para cérebros que não conseguem processar essa quantidade absurda de notificações. Tem uma pesquisa alemã que encontrou um dado bastante curioso, tá? Olha a diferença. Profissionais de ofício, carpinteiro, sei lá, encanador, pedreiro, declaram níveis muito maiores de satisfação com o trabalho do que quem trabalha na frente de uma tela de computador. Sabe por quê? Porque essa galera que trabalha com a mão enxerga resultado na sua entrega profissional. Um telhado pronto, um móvel terminado, algo que ele pode mostrar, tocar, entregar fisicamente para um cliente. Já para quem trabalha na frente da tela, a sensação é de que nada nunca termina, né? Cada tarefa puxa uma outra reunião, cada reunião abre um novo ticket.
e o ciclo se repete sem um verdadeiro começo, nem meio e muito menos final. E o contraste é brutal, tá? Um carpinteiro em frente à serra circular pode entrar num estado meditativo, enquanto o executivo na frente do Slack, né, do Notion, entra em estado de exaustão. Talvez a lição seja simples. A felicidade no trabalho não vem de mais ferramentas, vem de menos ruído, mais propósito. E a ironia é que a tecnologia criada para nos libertar acabou nos prendendo numa engrenagem. E talvez os segredos para recuperar a motivação não estejam nas startups do Vale do Silício, mas sim nas oficinas, nas obras e nas mãos de quem ainda cria algo que o mundo realmente precisa. Claro que você não precisa abandonar o seu emprego digital para virar um pedreiro, né? Até porque você, se passou a vida inteira na frente de uma tela, não deve ser capaz de virar uma laje. Mas procure hobbies manuais, isso já vai fazer uma grande diferença. Agora eu vou dar uma polarizada aqui no assunto. O Refil se omite de opiniões políticas, mas esse aqui é bastante interessante, ó, porque a queda nas taxas de natalidade, que talvez seja um dos grandes problemas globais hoje, né? Menos gente nascendo, sempre foi um tema daquela direita conservadora, né? Que tinha muitos filhos e tal. Só que agora, inclusive foi o Financial Times, tá? Que fez esse artigo aqui. E botou um alerta. Os progressistas deveriam se preocupar, porque a queda nos nascimentos está sendo puxada em grande parte por pessoas de esquerda, que estão tendo menos filhos ou nenhum filho. As razões variam, tá? Progressistas dizem que sentem ansiedade com o futuro e com as mudanças climáticas, e isso faz com que eles não queiram ter filhos. Às vezes a desculpa é o custo de vida, que é cada vez mais alto, né? Às vezes é uma escolha de priorizar a carreira e a autonomia pessoal, e eu não vou entrar em discussão, isso tudo é legítimo. Mas o ponto é que o tiro sai pela culatra. Porque ao deixar o debate sobre família e filhos apenas entre conservadores, os progressistas correm o risco de ver o mundo virar mais conservador simplesmente porque eles não querem ter filhos. Sacou? E esse fenômeno não é só ideológico não, tá? É global. O índice de fertilidade caiu abaixo do nível de reposição em grande parte do planeta. Ou seja, tá morrendo mais gente do que nascendo. E economistas e bancos centrais já debatem esse impacto. Menos gente na ativa significa menos inovação, menos crescimento e mais pressão sobre aposentadorias e sistemas de saúde. Sim, porque com pessoas mais velhas você precisa de dinheiro para bancar e de hospital para cuidar. Uma população que envelhece rápido é um fardo difícil de sustentar. Claro, existem fatores positivos também na baixa da natalidade, né? Mais educação, mais mulheres no mercado, novas formas de autonomia. Mas também tem esse lado prático, porque as sociedades precisam de crianças para se renovar. E sem isso não tem nem futuro econômico e nem futuro cultural. Alguns países até estão tentando reagir, né? Com incentivos, licença parental, creche subsidiada, cortes de impostos. Inclusive a China tá dando dinheiro para quem tiver mais de 2, 3, 4 filhos, né? Mas os resultados ainda são tímidos. E talvez a questão seja outra. Não basta oferecer benefícios, é preciso mudar a narrativa. Em vez de tratar filho como obstáculo, as políticas públicas poderiam reforçar que criar famílias é parte da vida coletiva, sem abrir mão da liberdade e da igualdade. E no fim a pergunta é menos ter ou não ter filhos, é mais como lidar com o impacto de uma escolha cada vez mais comum, né? O direito de não ter filhos é inegociável, cada um tem o seu. Mas ignorar as consequências sociais pode ser um erro caro. E os progressistas não podem mais se dar o luxo de fugir a esse debate. Essa conversa de polarização política, né? Progressistas, conservadores, eu quero evitar usar o termo direita e esquerda, porque, no meu entendimento, isso é raso demais e elimina várias nuances aí que tem, né? Entre pessoas que acreditam mais em um lado ou no outro. Agora, de fato, né? Aqui tem uma verdade incontestável. Enquanto a parcela conservadora assumiu esse lado familiar, né, de cultivo a valores presos ali à sua família, dentro de casa, ter filhos,
Os progressistas foram por outro lado, e também nesse lado, onde menos crianças significa mais felicidade, eles estão perdendo. E aí a opinião particular do Arthur Gubert do Refil, isso explica bastante também porque é que a guinada conservadora aconteceu no mundo, né? As pessoas talvez estejam mais preocupadas com as suas famílias do que com as pautas identitárias, de inclusão, que acabam fazendo parte de um discurso mais progressista. E essa aqui, hein? Terminamos a semana passada com essa notícia e hoje eu te trago atualizações. Porque assim, Bom, deixa eu dar um passo atrás. Vamos lá. Vamos falar do Pix primeiro, antes de falar do ataque hacker, né? O Pix nasceu como um orgulho nacional. Ele é rápido, é seguro, é 24 horas por dia. Mas na sexta-feira, esse ataque hacker, a Sinqia, que é a empresa que conecta bancos ao sistema Pix, deixou claro que até as vitrines da modernidade financeira podem ter rachaduras, porque na noite de sexta agora, criminosos desviaram 670 milhões de reais. Velho. Foram 630 milhões do HSBC e 40 milhões da Arta. Eles tentaram ir além, tá? Tentaram pegar 1 bi. Só não conseguiram porque o Banco Central conseguiu barrar esse movimento. E é o segundo episódio de ataque hacker ao sistema Pix em 2 meses. Em julho desse ano, a CEM Software sofreu uma fraude de mais de 800 milhões, que foi facilitada por um funcionário que entregou as credenciais. E agora, de novo, o elo frágil não foi o sistema do Banco Central, né? Mas as empresas de tecnologia que fazem a ponte entre bancos e o Pix. São pequenas portas de entrada que abrem janelas gigantes para o crime. Do valor roubado, 366 milhões foram bloqueados e o restante segue em disputa. Enquanto isso, a Polícia Federal vai investigando, né? Mas assim, nenhum cliente perdeu seu dinheiro diretamente. O HSBC e a Arta reforçaram que o impacto foi nas contas de liquidação, não nas dos usuários. Mas assim, se rolou isso, pode rolar coisa muito pior, porque especialistas soaram um alerta dizendo que o problema não é só técnico, é de regulação e de supervisão. O Banco Central, hoje, opera com menos gente, com menos recursos e com muito mais atribuições. Enquanto isso, os criminosos parecem ter entendido o mapa do jogo, né? Porque são poucas empresas que concentram o acesso ao sistema e várias instituições dependem delas para existir. Então, eles atacam as vulnerabilidades dessas empresas que conectam o Banco Central ao sistema Pix. E a discussão que se abre por causa disso é bem delicada, porque assim, vale a pena permitir que intermediários tenham tanto poder sobre um sistema que movimenta centenas de bilhões de reais todos os meses? Alguns especialistas defendem que cada banco devia ter acesso direto ao Banco Central, com segurança reforçada, mas o custo disso seria inviável para bancos digitais menores. E por trás desse episódio aí fica uma ironia, tá? Porque o Pix acaba ainda, apesar disso, sendo um dos sistemas de pagamento mais seguros do mundo. Mas como sempre, o ponto da falha não tá no núcleo, não tá no Pix. Está na borda, nos provedores, nos atalhos, nos elos humanos. E é aqui que o crime organizado encontra espaço para atuar. E a provocação final, tá? Se o Brasil conseguiu criar o Pix, uma das maiores inovações financeiras globais, será que também vai conseguir criar um modelo de supervisão e segurança capaz de protegê-lo? Ou a gente vai continuar aprendendo a cada ataque ao preço bilionário, né? Que os hackers sempre fazem o teste primeiro. Velho. Complicado. Segunda-feira é dia de livro aqui no Refil e eu vou te indicar um best-seller do New York Times. É o livro da Mel Robbins, A Teoria Let Them. Em português, Deixa Pra Lá. Essa capa verde e amarela e o link tá na descrição do episódio, bem no comecinho, pra você comprar na Amazon, tá? A Mel Robbins, ela é uma palestrante, ela é uma pesquisadora e ela fala sobre essa teoria criada por ela de que a gente deveria deixar rolar. Se os outros estão te deixando estressado, deixa os outros pra lá. É bem interessante, tá? Ele tem um aprofundamento científico, mas também é leve bastante para você entender como uma ferramenta prática de desenvolvimento pessoal. O Refil tá de volta amanhã, porque você sabe, né? De segunda a sexta, às 6 da manhã, o episódio entra no ar no Spotify e no YouTube. Inscreva-se no canal do YouTube, siga a gente no Spotify
Compartilhe com seus amigos, comente, eu leio todo mundo, tanto no Spotify quanto no YouTube. E também siga no Instagram, @RefilPodcast. Sou Arthur Gubert e amanhã estou de volta.